Olá, bom dia! Seja bem-vindo ao canal Tarefeiros. É um prazer ter você aqui. Se você está chegando hoje no canal, aproveita, se inscreva, deixe o seu like, o seu comentário, compartilhe o vídeo e dá uma navegada aí no canal que tem bastante assunto. Durante toda a semana tem postagem no canal Tarefeiros e a gente tem muito conteúdo bacana. Dá uma olhadinha aí. Lembrando que a Casa dos Tarefeiros está funcionando lá na rua Barão de Penedo, 182. Os telefones sempre aparecem no vídeo, tá? Dá uma ligadinha lá para se informar sobre os horários, sobre os tratamentos que a casa oferece, sobre os dias e também para agendar o seu tratamento, tá bom? Bom, dados os nossos recadinhos, que você nos permita adentrar na tua casa, convidando o plano espiritual da luz, ao nosso Mestre Jesus, a todo o plano espiritual do bem, do amor, ao Doutor Antônio, aos mentores da tua casa, da tua família, aos vossos mentores individuais. E nesse circuito de luz que nós possamos estar protegidos, amparados, acessar níveis de consciência mais altos para um bate-papo produtivo e de conscientização. É nessa certeza, em nome de Deus e da luz, que nós vamos dando por aberto o nosso bate-papo dos sábados de manhã, graças a Deus. Bom dia! E hoje nós vamos, o Carlos e eu, conversar um pouquinho com vocês sobre karma, sobre memória, sobre o que é que a gente guarda nos nossos arquivos mentais e por que algumas coisas se fixam, né? E outras não, né? Quando a gente começa, vamos começar a falar de memória. Quando a gente fala de memória, se você tem um pouquinho de conhecimento, já leu alguma coisa sobre a memória, ela não é gravada. Então, você tem aquela memória de curto prazo, a memória de longo prazo, e ela não fica arquivada por tempo, mas por importância. Você sabia disso? Que é assim, muitas vezes algo que eu fiz ontem, eu já esqueci. Porém, algo que me aconteceu lá na minha infância, eu guardo com vivacidade na minha mente. E o que a ciência diz, né? Alguns estudiosos dizem sobre isso, que a questão da memória ela é arquivada por ordem de relação ou de importância emocional. Como, por exemplo, então quer dizer assim, um fato aleatório que aconteceu comigo ontem, que não tenha grandes relações, um fato ao acaso, por demandar é, muito trabalho do cérebro, ele armazena temporariamente aquilo. Fica ali registrado, mas não fica em evidência. Se, por outro lado, isso volta a se repetir, volta a se repetir, volta a se repetir, e cria padrões emocionais ou ligações, então, algo que aconteceu comigo, que eu vou ligando emocionalmente, que gera emoções, e que fazem lembrar, isso se torna muito mais vivo e muito mais permanente na nossa memória. Então, são as memórias, aquela memória que você fica sempre lembrando, sabe? Você lembra daquele fato, você remói, você sofre, não sei o quê. E por que eu estou falando isso? Porque no Espiritismo a gente fala algo semelhante, né? Então você vê como as coisas estão ligadas. Tudo que aconteceu com nós, desde o nosso inconsciente primitivo, que é aquele, desde quando a gente era átomo, né? Do átomo ao arcanjo, desse primeiro também veio o átomo. Isso tudo fica ali registrado. E daí a gente sabe que tem o véu do esquecimento.
Porém, não é se dado o quê? Importância, mas aquilo está ali em você. Quando a gente traz para a questão do karma, ou que não é karma, né? No Espiritismo fala lei de causa e efeito, e o que isso quer dizer? Aquela memória que você tem não é um castigo, não é um castigo, tá? É algo que não resolvido. Vamos lá. Muitos dos nossos sofrimentos são de causas emocionais, não é isso? Você pode falar, eu tenho problema de dinheiro, problema daquilo, mas aquele que pega mesmo, 90% são questões emocionais. E daí você, não é que você está pagando, é que você não conseguiu resolver. Seja desta ou de outra existência. Porque se você tivesse resolvido, isso não seria um problema para você, não te afetaria, na verdade. Então, não é uma questão de pagar, mas é uma questão de, como eu posso te dizer, de não foi superado ainda. Então, o problema, ele incomoda a você ainda que não compreendeu ele. Então, quando a gente vai falar da lei de causa e efeito, eu não gosto da questão de eu estou pagando, porque se deturpa muito as coisas e, e foge muitas vezes à racionalidade. Por exemplo, se o que é bem ou mal? O bem e o mal se transformam através do tempo, e se transforma todo dia. Até há pouco tempo atrás, era fazer o bem em nome de Deus, queimar as bruxas, as mulheres. Você estava fazendo achando que você estava fazendo bem. Hoje você sabe que é o mal. Então, o que é o bem e o mal? O que é o bem e o mal para você hoje? Muitas vezes o teu bem hoje não é o mesmo bem quando você era criança. Estamos falando de uma existência que dirá de pensa assim, que você está você hoje, mas pensa que você viveu na Inglaterra, viveu lá no Japão antigo, na China antiga, eram outras experiências, outros conceitos, outros padrões sociais. Isso estão falando de distância, de cultura. Fala de tempo, na antiguidade, na Idade Média. Então, é muito complicado falar que eu estou pagando algo de bem e de mal no coisa. Mas, se eu trago isso e falo assim, olha, eu tenho essa memória latente lá no meu inconsciente, mesmo que moldada coberta pelo véu do esquecimento. Às vezes, quando eu tenho condições, e a psicologia fala isso, quando eu tenho algo inconsciente só vem a ser consciente, um trauma e me incomodar, quando eu já tenho condições de resolver. Por quê? O trauma que tanta gente fala é um meio de proteger a nossa cabecinha. Você sabia disso? Então, vamos lá. Por que eu estou falando tudo isso? Porque eu vou trazer um outro fato para passar para o Carlos. A gente se nessa coisa, eu tenho que pagar, eu tenho que sofrer, eu tenho que isso. E eu fiz, eu matei, eu roubei na outra vida. Né? Ou se você traz dessa vida, você fala fica muito latente as memórias traumáticas, né? Algo que não aconteceu do jeito que você queria, algo que não aconteceu como você idealizou. E isso também tem um estudo que fala que a nossa cabeça ela precisa ser trabalhada no nosso cérebro. Por quê? Existe uma coisa, um estudo da curva da memória, e o pesquisador, ele fala o seguinte, que nós somos, na nossa existência, cerca de 80 a 90% de uma existência inteira, passamos por momentos felizes. De 80 a 90%, tá?
momentos felizes. Mas o nosso cérebro, ele registra os 10%, às vezes 5%, com alta intensidade, os momentos traumáticos ou infelizes. Por quê? Por quê? Então, ele fala o seguinte, que você vem, e não dá valor. Você não aproveita o momento. Muitas vezes você está acostumado com a sua família, tá ali de qualquer jeito, você vai levando, sabe? Vai levando, vai levando. Acontece, o seu cerebrinho lá tá em tal da homeostase. Acontece algum fato traumático que foge do seu padrão, algo que acontece, você vai lá e registra. A história que eu conto na palestra lá nos Tarefeiros é assim: você tira férias, vai viajar, vai para outro lado do mundo, vai para Cancún, nadou com os golfinhos, brincou, passeou, fez tudo que você queria. Quando você voltou, perder a sua mala no aeroporto. Quando você chega em casa, que você vai encontrar, mostrar as fotos, conversar sobre a viagem, quando te pergunta como você foi a sua viagem, o que você responde? Ai, foi uma droga. Na volta, perdi a minha mala, perderam a minha mala e passei por uma situação. Nanana. Você esqueceu tudo de bom que aconteceu e registrou, teve. Lembra que eu falei lá no começo? Você tornou uma memória forte de longo prazo, porque você investiu muitas relações emocionais nela. Então, você fez aquele drama. A gente incorpora a atriz da novela mexicana, né? Então, você fala, ai, perdi minha mala, roubaram, não sei o quê, eu fiquei no aeroporto, e nisso, o seu cérebro, ele vai dando pouca importância para tudo de bom que aconteceu e vai dando uma importância maior para a situação ruim. Olha como que a gente é bobinho, como a gente às vezes sabota a nossa própria cabecinha. E isso eu estou falando de uma coisa boba, né? Uma viagem de férias, mas pensa isso a longo prazo de várias existências. O que é que, quais são as memórias, quais são o que você está armazenando no teu inconsciente primitivo, desde quando você era átomo até o dia de hoje, das diversas encarnações, o que você está armazenando nele? Boas memórias, os seus amores, os seus afetos, ou tudo aquilo que você não fez, ou tudo aquilo que você não conseguiu, ou tudo aquilo que você acha que é traumático. Então é uma coisa a pensar, até que ponto a gente está pagando algo, ou até que ponto a gente está não sabendo aproveitar o nosso dia a dia, né? Ou construindo memórias felizes a longo prazo. Então, eu vou passar para o meu amigo Carlos para ele falar um pouquinho. Eu espero que estamos aí chegando na Páscoa e você é um grande momento, né? Da gente aproveitar para criar memórias felizes, além do ovo, além do coelhinho, e não estou falando que isso é ruim, né? Que eu sou uma pessoa que adora chocolate, tá? E sempre gostei dessas festas. Mas, além do comercial, algo que crie memórias afetivas boas. Porque muitas delas são muito importantes. Eu tenho muito. Talvez eu goste tanto porque eu tinha muitas memórias afetivas boas desses momentos. Então, que você crie boas memórias. Vamos lá, Carlão? Bom dia, Fábio. Bom dia, pessoal que está nos assistindo. Eu aqui estava ouvindo você falar, né? E mudei algumas coisas até que eu ia falar com base no que você falou, né? Porque espiritualmente a coisa segue meio que. Bom, não dá para dissociar a mente do espírito, né? Inclusive é o que mais se liga. A gente fala do coração, do sentimento, mas a hipófise está na cabeça, né? E a epífise também.
E tem coisas interessantes, né? Criar boas memórias, ter memórias afetivas, e fica claro que espiritualmente a gente não perde nada, né? Tá tudo lá registrado. Porém, a importância que a gente dá, e enquanto você falava, eu lembrei, né, de uma frase que é as marcas que você tem, né? Então, as marcas que você tem são marcas por quê? Porque você marcou ela, né? A instrução do teu cérebro de onde colocar, ela vem do sentimento que você teve em relação àquilo. Ponto. Né? É a questão de quanto de importância você deu. E ela vai estar ligada diretamente ao ego. E talvez aí resida por que a gente lembra mais dos piores. Porque os piores é quando te afronta o teu ego. Ponto. É a minha mala era nova, eu vou ficar sem roupa, o que o cara vai olhar para mim e falar que está sem roupa, agora quando eu for viajar, essa companhia não pode me tratar assim, pegando só o seu exemplo, mas como tudo, né? Ela me deixou, ele me deixou, meu pai tratou melhor o meu irmão, e aí vai. Quer dizer, quem cria essa marca? Eu, o fato está lá, o acontecimento está lá. E a gente fica pior, além do aprendizado, como você falou, é o que está me marcando. Eu estou dando essa importância nessa relação. Ah, mas Carlos, você está dizendo que eu dou mais importância para o trauma do que para a felicidade? Sim, infelizmente ainda é assim. Não que você falou de memórias, pô, eu lembro de todos os almoços de Páscoa em família, em Natal e outras datas. E lembro com uma lembrança muito boa do envolvimento de família, e acho que a gente tem que criar essas memórias. Mas além de criar essas memórias, nós precisamos começar a valorizar essas memórias. Será que a gente valoriza mesmo? Ou é a mesma história da prece e do apelo a Deus? Quando está tudo bem, a gente esquece, né? Quando está tudo bem, fica, ah, não, mas espera aí. E a questão do apego e do ego, ela vai, inclusive, que uma hora aí você falou das questões materiais, né? Porque tem pessoas que vivem extremamente felizes com uma casa simples, às vezes sem carro, muitas vezes sem posses, sem muito dinheiro, e essa pessoa, às vezes, ela consegue ser mais feliz do que uma pessoa que tem materialmente muita coisa. Será que ela não aprendeu mais do que essa outra pessoa o valor da matéria e do dinheiro em si? E, pessoal, por favor, vocês me conhecem, a gente já fala há muito tempo, não é dinheiro não é ruim, dinheiro é energia, tudo. Mas será que a gente, em ter e não ter, nós entendemos verdadeiramente essa relação? Ou, de novo, essas coisas, essa a falta do dinheiro me dá uma percepção diferente do que aquela pessoa precisa para ser feliz? Ah, eu preciso de mais atenção do que o outro. Por que que tem pessoas às vezes que são mais felizes mesmo quando ela não está paparicada em volta todo mundo paparicando ela? E tem outra que só é feliz quando é paparicada. De novo, está afetando o ego, do que ela quer ser, de como ela quer ser vista, da imagem. A gente já falou tanto da imagem, né? Como você quer ser visto, como você quer ser reconhecido. E todos nós temos isso, porque todos nós estamos mais ou menos ali no mesmo estágio de evolução. Agora, o quanto eu vou dar de impressão para essa marca? O quanto eu vou deixá-la me afetar? O quanto eu vou trabalhar isso? Aí vai de cada um e vai do aprendizado que a gente tem que ter. E de novo, pessoal, não é, vou largar tudo, dinheiro não é bom, reconhecimento. Não, você trabalha, você tem que ser reconhecido. Agora, e se você não for, o que que você vai fazer? Você vai passar, vamos supor que isso aconteceu no teu primeiro emprego com 18 anos e hoje você tem 58. Você vai passar 30 anos achando que é imprestável porque você não foi reconhecido?
Ou você vai superar isso, entender e perceber que o seu trabalho, apesar de precisar reconhecido, existe hierarquia, por favor, não misturem as coisas, mas você fez. Fez o melhor que podia, fez, procurou depois que você errou ir lá e corrigir, se melhorar. Se isso não vai bastar para alguém, de novo, vai esbarrar em ego, em querer ganhar a medalhinha. Ou, né, aí cria umas frases, né? Corrija no privado e elogie na frente de todo mundo. Cara, isso é bacana e é cortês e é educado e deve ser feito. Mas o seu acerto e o seu ego depende disso ou não? Né? A gente tem uma mania. Ele me chamou a atenção na frente dos outros. O problema deixa de ser se você estava errado ou certo. E não é grosseria, não é expor o erro, não é isso, né? Mas se você errou, se você trabalha num grupo, por que a pessoa não vai dizer que você errou na frente dos outros? Deve servir até, se feito com educação, com eloquência, vai servir para o outro não errar. Agora, não é também, não, você é um burro, você não presta para nada, não é isso. Agora, se você errou, qual o problema? Você só quer que seja público quando tem coisa boa. E aí vai criando esses traumas. E vai se repetindo, como você vai falando. E para que você dá importância? Não. E de novo, né, pessoal? Todo mundo deve ser reconhecido, ninguém deve deixar de procurar suas metas e atingir. Mas eu falo sempre, teu quadrado está sobrepondo o quadrado de outro, né? E eu lembro o, o Spock, né? O bem de um não pode nunca suplementar o bem de muitos. Se for assim, tá errado. Mas a gente quer. A gente tem expectativa, a gente vai criando e passa de vida para vida. Então, pessoal, essa é a explicação. O que nós temos que fazer? Nós temos que criar coisas boas, nós temos que aprender a valorizar. Nós temos que todo dia nos questionar, nós temos que despertar, que nos livrar disso. Já repetimos tantas vezes. Poxa, e aí? O que é bom? É bom receber um, um olhar que você fez bem para uma pessoa ou colocar isso numa revista? O que vale mais? A maioria dos famosos reclamam do que isso traz junto. Não do dinheiro, mas da falta de privacidade. Né? No dinheiro é difícil um vir reclamar, mas da falta de privacidade, sim. Então temos que fazer escolha. E temos que escolher criar momentos bons e valorizá-los. E tem que valorizar, temos que colocar, deixar de lado, e passa pelo ego, deixar de lado o ego. Quanto o ego for maior, não adianta, vai ser machucado, vai ser com quem você está falando, por que quebrou a minha mala, tanta mala para quebrar foi a minha, né? Você ainda está querendo jogar que quebra dos outros, não a sua. E a gente faz isso, né? 800, sei lá, 300 pessoas no voo, duas malas cada um, 600 malas. Tinha que ser a minha, né? Como fala o doutor Antônio, por que não a sua? O que você tem de especial? Ainda você pragueja, quer que quebra do outro. Não, a minha tá, né? A gente faz isso em fila de ônibus, em fila de avião, quer entrar primeiro, finge que é idoso, contrata idoso para ir no banco para furar fila, e aí vai. E aí a gente quer sentar e lembrar de coisa boa. Devemos, temos que procurar isso, mas temos que dar valor para isso, o valor devido. E enquanto não conseguirmos vencer as más tendências, que é o que a gente fala, ou ficar nessa lenga-lenga de, eu falei, acho que foi na semana passada, outra, voltar lá para o céu, sentar de novo com o meu mentor e falar, cara, de novo, fez de novo, né? E, ou não, ou fazer tudo diferente, ou criar um mundo melhor. E como você cria um mundo melhor? No seu mundinho, um monte de mundinho melhor. Se o mundo está ruim, é porque tem um monte de mundinho ruim individual. Ou eles são maiores do que o bem, porque eu não gosto muita coisa disso também. Tem muita gente que faz o bem. Mas, né, Ibope? Então vamos lá, pessoal. Vamos criar momento bom e vamos dar valor para momento bom. Como quem é pai o dia que nasceu seu filho, quem
ama alguém o dia que descobriu esse amor. Quem vai numa casa de cura como a gente, abençoada, lembrar os momentos que a gente passa lá de emoção pura, de amor puro, e vamos valorizar isso. É isso, meu amigo. E a Páscoa, né? Boa Páscoa a todos. É isso aí, Carlos. Olha, como o Carlos sempre fala na palestra de apometria lá, e se você não foi, vai ser um prazer te receber lá também na Casa dos Tarefeiros. O que, que é que você está colocando na sua sacolinha, né? Ele fala, quando vai explicar da apometria, ele fala assim: olha, você está colocando, enchendo a sua sacolinha, e aqui a gente vai tentar mostrar que você está levando bagagem desnecessária e coisa que não serve mais. Tirar isso daí, mas o problema é que às vezes a gente está tão apegado com a nossa bagagem, né? Com a nossa mala, e a gente não quer se desfazer. Bom, então, nessa reflexão que você possa ter acessado aí alguns insights valiosos de como lidar com a sua memória, com as suas emoções, e você se lembre que o que aconteceu, seja nessa vida, na outra vida, para de drama, tá? A gente tem mimimi demais muitas vezes aí. Traz para você que não importa o que é que aconteceu, você pode transformar numa grande oportunidade de crescimento, de cura. Lembra que a gente falou, e os meninos falaram também da reforma íntima, de como construir, de como modificar. Então, a jornada do autoconhecimento, ela é essencial para a gente transformar essas coisas. Por que é que isso me incomoda tanto? Por que é que eu estou dando tanto valor a algo que não me faz bem, né? Qual é essa briga que esse ego está tendo, que ele está sobrepondo ao meu dia a dia? Está sobrepondo as coisas do meu dia a dia, as coisas que me fazem bem, que está me deixando em desequilíbrio. Porque, conforme o Carlos falou, o ego ele tem uma função, né? Na nossa mente, na nossa psique. O problema é quando ele sobrepõe as outras características de você, onde você se torna muitas vezes o centro do mundo, a pessoa mais egoísta do mundo, e às vezes a gente faz isso de uma forma sem se perceber. E daí ele vai do carrasco à vítima egocêntrica, e você não consegue ver, né? E daí você não sabe por que é que você está sofrendo. Aquela coisa, o mundo está contra mim, mas o que que eu estou oferecendo para o mundo? O que que eu estou dando para o mundo? O doutor Antônio sempre fala de se você quer paz, dê paz. Se você quer amor, seja amor. Se você quer amizade, seja amigo. E muitas vezes a gente só quer, né? Só quer. E não corre atrás, não procura ser. Eu estou sozinho, eu quero estar sozinho, ou eu não, muitas vezes não permito com que as pessoas se aproximem de mim, pelas minhas atitudes, pelas minhas falas, pelos meus pensamentos, pelos meus. E daí eu falo assim: ai, é um karma eu estar em solidão. Mentira, mentira. Para de jogar coisa no passado, na outra vida. E se for, é a grande oportunidade de você fazer diferente. E ser uma pessoa melhor, mais cativante, mais alegre. Uma pessoa que as pessoas sintam prazer em estar na sua companhia. E por aí vai. Então, não tem essa de castigo. Que Deus seria esse se ele te condenasse, né? Rigidamente a passar uma existência inteira sofrendo. Eu não acredito nisso, porque se ele é bom, por mais ensinamento que ele fosse passar, ele não seria condenativo. Nem o pai, né?
condena um filho uma existência inteira, e a gente que é tão imperfeito ainda, que dirá ele que é pura perfeição? E por que que ele faria todo esse planeta, todas essas coisas, tanta coisa boa que tem no mundo, só para você sofrer, para você passar vontade? Ah, eu não acredito nisso, não. Então, dá uma pensadinha aí, tá bom? Tenta, nesses momentos, começar a ativar aqui, ó, o seu cérebro, o seu espírito, a sua alma poderosa, a criar memórias grandiosas, para que quando você for para o plano espiritual assim, seu corpo espiritual vai estar recheado não de doença, não de tristeza, não das suas manias, que a gente tem um monte, das nossas picuinhas, mas de coisas que tenham valido a pena, de boas amizades, de grandes amores, de grandes experiências de felicidade, de grandes momentos que você conseguiu perdoar e se perdoar, porque é isso que vale a pena. E olha, é um ótimo momento para se falar isso, porque neste momento, acima dos ovos que eu falei do coelhinho, a gente lembra de Jesus, que é o marco, né, de quem acredita no cristianismo, um dos maiores avatares e exemplos de amor, de perdão, e que nos momentos mais difíceis ele é um espírito tão sábio que, olha, passando por tudo que ele passou, você viu quantos amigos ele fez, quanta gente que ele cativou ao redor dele? Então, pensa nisso, tá? Ele tinha tudo. Já pensou se fosse você no lugar dele? Garanto que você estaria até reclamando até agora do Herodes. Ai, que ele nojento lavou a mão e podia ter me ajudado. Aquele Judas, gostei tanto dele e ele me traiu, safado, ordinário. Você ia estar falando isso até hoje. E olha, o que que ele fez, né? Ele não condenou ninguém, ele perdoou. Por quê? Ele sabia que emocionalmente valia muito mais a pena ele guardar as coisas boas. A mãe dele, Maria de Magdala, para quem ele apareceu pela primeira vez. Porque é isso que nós somos feitos. E olha que ele é um espírito evoluidíssimo. Então pensa nisso, tá? Fica com Deus, até semana que vem. Aproveite, boa Páscoa. Que Jesus possa estar no teu lar, abençoando a você e a tua família, com momentos esplendorosos de união, de alegria, de felicidade, de afinidade, para que todas as fibras do teu espírito fiquem registrado momentos bons em que você foi feliz e se permitiu a ter o melhor da vida e a sorrir para ela. Graças a Deus. Até semana que vem. Tchau, tchau.